Pessoal, então continuando o estudo de perda de carga em condutos forçados, em condutos à pressão, nós vamos fazer o seguinte, olha, no vídeo passado, nós fizemos aqui a aplicação da conservação de massa e quantidade de movimento para essa tubulação, nós vimos que ela tinha uma pressão P1 e P2, o peso, etc. Nós chegamos à seguinte equação, que P1 mais Z1, P1 sobre gama mais Z1, menos P2 sobre gama menos Z2, era igual a 4 tal L sobre gama D. Então, isso aqui, resultado da quantidade de movimento aplicada a esse problema. E aí a gente viu que esse termo aqui a gente chamou de perda de carga, tá certo? Olha só, se esse tubo estiver na horizontal, ou seja, Z1 igual a Z2 igual a zero, eu tenho que a perda de carga pode ser escrita como ΔP sobre gama, tá? Se eu multiplico isso aqui por ρ, eu tenho então um problema que é ΔP sobre G, tá? Alguma coisa desse tipo. Nós vamos aplicar a análise dimensional a esse problema aqui, para tentar achar essa função, a variação da pressão em relação à massa específica, velocidade, diâmetro, viscosidade, comprimento e rugosidade. Nós vimos já naquele exercício de análise dimensional que a rugosidade é esse acabamento imperfeito das tubulações, né? E que eu posso dizer que uma tubulação tem uma rugosidade média aqui, né? Uma rugosidade média. A gente chama de E, tá? Olha, vamos elencar. A gente já tem essas variáveis, né? A gente já sabe que a massa específica tem dimensão 1 para a massa, menos 3 para o comprimento e 0 para o tempo. Velocidade 0, 0, 1, menos 1. Diâmetro 0, 1, 0. Viscosidade 1, menos 1, menos 1. Comprimento 0, 1, 0. Rugosidade 0, 1, 0. Tá? Nós vamos escolher como base aqui Rho, V e D. Tá? Se vocês observarem, Rho, V, D já nos dá a base linearmente independente. Olha, 1 vezes 1 vezes 0 é 0, menos 3 vezes menos 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1, e isso já nos dá a nossa base Li, determinante dessa matriz aqui. Nós vamos escolher como base. Se você não se lembra do que eu estou fazendo, volta na aula de análise dimensional, a aula 16, para recordar essa questão da análise dimensional, tá? Nós temos 6 variáveis, 3 na base, então nós temos 3 adimensionais. Eu não vou aqui mostrar todos os adimensionais, porque nós já fizemos isso lá no exercício, né? De novo, essa nossa tabela aqui de dimensões, a gente vai chegar nos seguintes adimensionais: π1 igual a Reynolds, π3 igual a E sobre D, e lá a gente não tinha esse π2, mas esse π2 também é uma relação de uma variável que só tem comprimento igual a rugosidade, então isso aqui vai ser L sobre D, tá? Esse foi o exercício resolvido lá da aula 16, exercício 2. Então volta lá e dá uma olhadinha caso você não se lembre. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte, então, é que ΔP, que a gente vai chamar aqui de ΔH, pode ser escrito, e aqui é interessante, faltou, a gente poderia colocar ΔP para chegar num quarto adimensional. Esse adimensional é o número de Euler, ΔP sobre V,
ΔP sobre V quadrado ρ, tá? V quadrado ρ. Se a gente coloca ΔP aqui também como variável, vai chegar nesse outro dimensional. E aí a gente pode escrever o seguinte, olha, que ΔH sobre ρ, veja só, ΔH é ΔP sobre gama, certo? Então, isso aqui vai ser ΔV quadrado vezes 1 sobre gama. V dividido por gama. O que nós vamos ter aqui é o seguinte, olha, ρ sobre gama só sobra g, né? Então eu vou ter ΔH sobre V quadrado g. Veja só, se eu multiplico isso aqui por meio, continua sendo um adimensional. E aí a gente vai ter aquele termo de taquicarga aqui, né? Então eu posso escrever que ΔH sobre V quadrado 2g é uma função de L sobre D, E sobre D e número de Reynolds, tá? A gente já viu lá da teoria de conservação de massa e quantidade de movimento que a perda de carga é proporcional a L sobre D. Então eu posso tirar ele aqui da minha função. Posso escrever que ΔH é igual a L sobre D, perdão, vou apagar aqui, L sobre D vezes V quadrado sobre 2G vezes essa função de E sobre D e Reynolds. Essa função aqui nós chamamos de fator de atrito. Ela está relacionada exatamente ao atrito e à perda de energia na tubulação. Então nós podemos escrever essa equação, se a gente chamar esse fator de atrito aqui de F só, como ΔH igual a F L sobre D V quadrado sobre 2G. Essa aqui é a conhecida fórmula de perda de carga universal. Essa fórmula relaciona a variação da carga entre duas seções com o adimensional de comprimento, essa função adimensional do fator de atrito, tá? Esse fator de atrito tem a ver com a relação rugosidade e número de Reynolds. Nós vamos ver na próxima aula exatamente como isso se comporta para escoamentos turbulentos e viscosos, quais são as influências. Então vejam que agora aparece aqui claramente a influência do escoamento e da rugosidade, dessa interação fluido-estrutura, tá? E com a parcela da taquicarga, tá bem? Então essa é a nossa contribuição para a aula de hoje, demonstrar a perda de carga universal. Isso aqui vai ser extremamente usado e explorado lá na hidráulica 1, tá bem? E na próxima aula eu volto para dizer exatamente quem é esse fator de atrito, como ele se comporta, como ele foi descoberto, quais foram os testes feitos para chegar até uma fórmula ou até um ábaco que nós vamos utilizar para calcular esse fator de atrito, tá bem? Por hoje nós ficamos aqui na demonstração só da fórmula de perda de carga. Na semana que vem a gente volta com um vídeo mostrando essa mesma equação, essa mesma forma de perda de carga para escoamentos turbulentos e para escoamentos laminares, tá bem? Até lá, pessoal!